E vamos de momentos e indicações. Hello pessoal, meu nome é Liliana de Tempo Literário. Eu resolvi trazer alguns dos livrinhos que eu li ano passado, que para você poder ler esse ano, para vocês conhecerem e, é claro, colocar aí na listinha de metas de leitura de vocês. E assim, vocês devem colocar na sua lista de leitura, porque assim, são livros incríveis e maravilhosos. Então, bora para minha listinha. E vamos começar com minha primeira indicação, que é Nós Dois na Lua. Eu já devo ter falado desse livro aqui no canal. É um livro maravilhoso, porque é uma história assim que você vai se emocionar. É uma montanha russa de emoções, onde nós vamos acompanhar dois personagens, que é a Ginger e o Reese. Eu não sei pronunciar o nome dele, mas a gente vai acompanhar esses dois personagens. Eles vão se conhecer aí em uma noite em Paris, onde eles estavam ali, onde a Ginger, né, na verdade, estava brigando com a máquina de bilhete de metrô, até que um cara atrás simplesmente começa a conversar com ela e eles acabam ali fazendo amizade e transformando essa apenas uma noite de Paris uma noite mágica para ele. Só que aí, claro que ela simplesmente foi para Paris numa decisão ali do nada, por conta da sua vida e na Inglaterra, que ela está passando por vários problemas. Ela não sabe como dizer não para as pessoas, ela não sabe como lidar com sua família, com sua irmã. Então ela meio que fica naquela assim, ela é muito boa demais, mas ao mesmo tempo ela fica presa nessa questão de querer agradar todo mundo e esquecendo de si mesma. E o Reese é ao contrário, ele é meio que foge da família, ele sempre está mudando de país e ele é basicamente um DJ. E ele vive ali uma vida um pouco de liberdade e ele não tem contato com a família, ele só fala com a mãe dele, assim, só para dizer, oi, estou vivo. Mas assim, são dois personagens que vocês vão acompanhar, eles dois não se encontram, não se vê. Então assim, eles se conversam através de e-mails e cada um deles vão ali, né, falando assim, dos sonhos, dos planos, o que eles pensam daqui a 30 anos, o que eles pretendem, como eles imaginam estar daqui a 30 anos. Então, assim, são dois personagens que vão te encantar, que você vai se apaixonar, vai se emocionar com eles. E, assim, é um romance maravilhoso. E, assim, é uma montanha russa de emoções. Então, assim, coloque na TBR de você, porque é uma história que eu acredito que vocês vão amar. E já um outro livro que eu vou aqui deixar nessa minha indicação para vocês, já falei desse livro, vou continuar falando, que é O Instituto do Rei King, gente. É o primeiro livro do King, na qual eu favorito, que eu amei demais. Apesar que eu ainda tenho sérios probleminhas com a sua escrita, mas querendo ou não, eu acabo aceitando. Mas assim, esse livro aqui, nós vamos dar comer uma criança de 12 anos, que é o Luke. Ele, uma criança prodígio, está ali a um passo de conseguir entrar na faculdade com apenas 12 anos, para vocês verem o quanto ele é inteligentíssimo. O que acontece é que ele acaba sendo sequestrado, levando para um local totalmente secreto, e esse local se chama um instituto. Por quê? Porque nesse instituto eles pegam crianças que têm ali uma habilidade paranormal, ou seja, uma habilidade ali que tem telecinese, que consegue mexer as coisas, que consegue ler mente, e assim. Então, esse instituto basicamente pega essas crianças para fazer teste, como se fosse uma cobaia, para eles conseguirem aumentar esse poder dele e usarem ele para uns objetivos que ele tem ali. E por um outro lado, nós temos o Tim, que ele é um ex-policial, está aposentado. Ele acaba parando ali na Carolina do Sul, se eu não me engano, que é em Durbury, e acaba conseguindo um trabalho de vigilante noturno. Só que, claro, esses dois personagens vão acabar se encontrando, vão acabar se envolvendo, e assim, é uma história que eu amei demais, adorei muito. O final é um pouquinho tristinho? É, mas é uma história que eu amei. E assim, deixo aqui a minha indicação, se vocês leram alguma coisa do King e querem, não sei, algum outro livro do King para ler, eu indico o Instituto para vocês lerem, porque, nossa, amei demais. E assim, o Luke é o meu protegido de toda certeza. Na verdade, todas as crianças que estão nesse livro são os meus protegidos. E já que a próxima indicação é um livrinho fofo, maravilhoso, que eu amei ter conhecido, que é Relatos de um Gato Viajante. Já falei desse livrinho aqui no canal, vou continuar falando, porque se você ama gato, você vai amar esse livro, porque aqui nós vamos acompanhar dois protagonistas, que é o Saturo,
que é o dono do gato aqui no livro, que é justamente que é o segundo protagonista desse livrinho, onde nós vamos ter as duas narrações, tanto do Satoru, tanto do Naná. O Naná, ele é um gato de rua, de início a gente não sabe o seu nome, ele acabou que sofrendo um acidente, Satoru pega, leva para o veterinário e acaba que adotando ele e dando o seu nome de Naná, por conta do seu rabo, por ter ali um formato do número 7, porque no Japão o número 7 é conhecido como o número da sorte. O que acontece de início é que Satoru, ele tá passando por um problema, precisa de encontrar um local, um novo lar para Naná, e nisso eles dois acabam que entrando numa viagem aí pelo meio do Japão, tanto de atravessar o mar, viajar por umas estradas, conhecendo o Monte Muji, e assim, gente, a relação desses dois é maravilhosa. Você vai acompanhando tanto o passado do Satoru, a sua infância, a sua adolescência, sua fase adulta, e a gente vai acompanhando todas essas relações que Satoru tem com os seus reencontros, né, de pessoas da qual participou da sua vida nessa fase aí de criança, adolescência e adulto. Então, assim, é uma história maravilhosa, vocês vão se encantar, vocês vão se apaixonar. E assim, gente, se vocês não leram, não leu, não conhece, nunca ouviu falar desse livro, coloque na listinha de vocês, porque assim, confie em mim, vocês vão amar essa história, vocês vão ficar encantados por Satoru e principalmente pelo Naná com suas línguas afiadas e respondam em seus comentários sarcásticos. E já como próximo livrinho dessa listinha, que gente, vocês têm que ler esse livro, que é E Não Sobrou Nenhum. Já falei desse livrinho aqui no canal, vou continuar falando e vou continuar indicando, porque assim, se vocês amam um bom thriller, vocês vão se encantar com essa história. Aqui nós vamos acompanhar 10 personagens, não me perguntem quais são os nomes dos personagens, porque são 10, e assim, quando eu li esse livro e quando eu vi que são 10 pessoas, eu só fui porque a minha memória é muito ruim para memorizar os nomes de cada um desses personagens. Então, assim, a gente vai acompanhar esses 10 personagens e eles foram convidados por um anfitrião chamado Mioen para ir a uma ilha chamada Ilha do Soldado. Quando eles chegam nessa mansão, eles estão ali, né, se conhecendo, jantando, acabam chantando ali um megafone, tipo um alto-falante, simplesmente julgando cada um deles e mostrando a sua condenação. Cada um deles acabou que tendo algum probleminha ali no passado por situações que foram consideradas consequências ou foram situações assim que aconteceu por conta de alguma situação e eles não foram julgados como culpados. Mas para a pessoa que está dentro dessa mansão sendo julgada, sim, eles estão sendo culpados por todas as situações. Então o que acontece é que a primeira pessoa acaba aqui morrendo e todo mundo começa a entrar em pânico e cada um começa a jogar a culpa em cada um e a desconfiança vai, né, se instaurando dentro dessa mansão. Então assim, foram vários personagens sendo mortos e várias situações que você fica, meu Deus, quem será que está fazendo isso? Porque você não fica sabendo quem é o assassino até o último momento do livro, que é o epílogo. E, gente, assim, quando eu descobri quem foi, eu fiquei, isso não é possível. Eu fiquei chocada e ao mesmo tempo com raiva, porque em nenhum momento do livro eu percebi quem era e não notei quem era. Então, assim, é um livro que vai deixar você com a mente explodindo, fazendo você criar mil e uma teoria e não acertar nenhuma. E de todos os livros da Agatha, esse foi o que realmente eu mais amei, ficar ali no topo da lista dos livros da Agatha que eu já li. Então, se vocês não leram, gente, vão ler. Confie em mim, vocês vão adorar essa história e vão se envolver bastante. Então, meus amores, essas são as minhas indicações de livros que eu li ano passado. E são livros, assim, que na minha opinião, vocês devem colocar na sua listinha de leitura desse ano. Porque são leituras maravilhosas, leituras incríveis. E são leituras, assim, que eu acredito que talvez vocês acabem amando também. Então, assim, comente aí no comentário qual desses livrinhos que vocês querem ler. Quero muito saber.
Também não se esqueça de me acompanhar no Instagram, no Twitter, no TikTok, porque eu tô sempre por lá. E é claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like e de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Beijinhos e até o próximo vídeo!